para Ecoar, e tinham ordenado para aquelas parteiras que todo menino homem que nascesse no Egito deveria ser morto, deveria ser lançado no rio Nilo. Aquelas parteiras não deram ouvido à voz de Faraó, mas sim à voz de Deus, e aquele povo continuava a crescer ali em Israel, no Egito. Então, Faraó decretou então que todo o hebreu, todo o judeu, todo o egípcio pudesse ser juiz sobre o hebreu. Então todo o egípcio poderia entrar na casa de um hebreu e se lá encontrasse um menino, ele poderia pegar aquele menino e lançar no rio Nilo e destruir aquele menino. E Deus trabalhou de maneira sobrenatural na vida de Moisés, e aquela mãe conseguiu esconder aquele menino por 3 meses. Não conseguindo mais esconder aquele menino, fez um cesto, batumou aquele cesto e colocou aquele menino no rio Nilo, e aquele menino desceu as águas do rio Nilo e foi de encontro com a filha de Faraó. Aquele menino cresceu no palácio de Faraó por 40 anos. Achou que era alguém na vida. Ele achou que por sua mão própria ele poderia libertar os israelitas. Tanto é que um certo dia ele foi sair às vilas, foi passear naquela vila e encontrou o egípcio batendo em um hebreu. O que ele faz? Pega aquele egípcio, mata e enterra na areia. Logo em seguida volta ele a andar nas vilas, encontra 2 hebreus brigando. Quando ele vai separar aquela briga, o hebreu vira para ele e fala: convém que façam com nós assim como fez com aquele egípcio. E o negócio ficou estreito para ele, ele teve que fugir. Alguém que achou que era muito se torna pequeno e vai para o deserto. Aleluia. Chega no deserto, aquele Moisés vai apacentar as ovelhas de seu sogro, um medianita. E no deserto, 40 anos, Moisés descobriu que ele não era ninguém. Moisés, então, quando descobre que não era ninguém, Deus se manifesta através de uma sarça. A sarça queimava e não se consumia. E Deus ordena, então, que Moisés volte para o Egito para tirar o seu povo de lá. Um homem que era muita coisa, descobriu que não era ninguém, e Deus, então, começa a trabalhar na vida daquele homem. E é assim na nossa vida, meus irmãos. Quando nós achamos que somos muitas coisas, nós não somos nada. E quando nós confessamos que não somos nada, Deus trabalha de maneira sobrenatural. Aleluia! Assim deve ser. A honra deve ser apenas para Deus e não para o homem. Glória a Deus, aleluia! Moisés, através da mão poderosa de Deus, começa a fazer grandes coisas no Egito e tira aquele povo de lá. Passa com aquele povo no Mar Vermelho, chega até as águas de Mara. As águas de Mara eram águas amargas, mas Deus foi lá e se manifestou e tornou aquela água doce. Eu não sei qual tipo de água que você tem bebido, mas se você veio com o propósito de adorar a Deus nesta noite, glória a Deus, aleluia! água das fontes celestiais, água que jorra do trono de Deus, aleluia. E aquele povo continuou, caminhou mais 3 vezes, chegou no Monte Horebe, e Deus ali então ordena que aquele povo, um tabernáculo. Aquele povo construiu um tabernáculo para adorar o nome do Senhor Jesus. Mas aquele povo desobedecia a Deus constantemente. Então Deus se manifesta e diz que apenas que aquela geração não ia entrar na terra prometida. Aquele povo então chega a primeira vez em um lugar chamado Cades Barneia. Um lugar, se nós abrimos a Bíblia Sagrada em 1 Deuteronômio, capítulo 1, versículo 2, está escrito assim: 11 jornadas após Horebe chegaram em Cades Barneia. Cades Barneia é um tipo de Egito, um tipo de deserto. Se nós observarmos a cultura judaica, para o judeu existem 3 tipos de deserto, e nós devemos aprender e aplicar na nossa vida espiritual. O primeiro deserto é um tipo de deserto que todo crente conhece. É um deserto onde não se produz nada, onde a vida é impossibilitada. É um deserto em que não tem como sobreviver. O segundo deserto para o judeu é um lugar onde tudo é destruído pela guerra. Jó passou por esse deserto. Jó perdeu sua família, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu os seus bens, Jó perdeu tudo que tinha nesse deserto. Mas Deus moveu a mão quando ele disse assim: eu bem sei que o meu Redentor vive e por fim
descerá sobre as nuvens do céu. Aleluia. Eu não sei qual o tipo de deserto que você tem passado. Às vezes a sua família tem entrado no mundo das drogas, no mundo da prostituição, os seus vizinhos, os seus familiares têm andado por um caminho diferente. Mas saiba que nessa noite, se você andar nos caminhos do Senhor e aceitar Ele como o seu único e suficiente Salvador, Ele descerá, Ele se inclinará, Ele se olhará para vós e estenderá a sua mão sobre vós e a sua vida mudará. O terceiro deserto é um deserto que o inimigo tem usado muitas vezes para confundir a vida de um crente. É um deserto chamado Midbar, que se nós pegarmos o significado dessa palavra hebraica, nós vamos encontrar a palavra pastagem. Nesse deserto tem abundância de chuva, nesse deserto tem abundância de comida. Eu estive nesse deserto por 13 anos. O povo de Israel peregrinou nesse deserto entre 37 e 38 anos. Mas quando eu olhei e vi que esse deserto, que este lugar que eu estava, não era a terra prometida, eu levantei o meu acampamento para seguir em frente. Aleluia. O povo de Israel ele estava acomodado ali naquele deserto, porque ali tinha um movimentar, ali tinha a presença do Deus vivo. Hoje nós vimos na igreja, nossos filhos vêm à igreja, nós olhamos para os nossos lares, temos alimento na nossa despensa, temos de tudo do bom e do melhor. Mas será que nós não estamos plantados e acomodados em um deserto e Deus quer algo diferente para nós? Aleluia. Nós observamos a Bíblia Sagrada no livro de Números, no capítulo de número 10 a seguir. Deus ordena que Moisés faça uma trombeta de prata. Para que essa trombeta? Aquele povo ficava acampado ali, cuidando dos seus afazeres do dia a dia. E aquela trombeta ela servia como despertamento para aquele povo levantar acampamento. E nesta noite, o Espírito Santo manda um despertamento para alguém aqui. Aleluia. Glória a Deus. Alguém precisa Aleluia. levantar o seu acampamento. Glória a Deus Jesus. é um Deus da onisciência, um Deus que conhece cada coração. Aleluia. E se tiver alguém aqui necessitado de levantar o acampamento, ele siga a presença de Deus. Glória a Jesus. Aquela trombeta ela era feita de prata. Se nós pegarmos o significado da prata, a prata era a expiação de pecados. No livro de Levíticos, no capítulo de número 5, no versículo de número 14, está escrito assim: quando alguém comete algum pecado de ignorância com as coisas sagradas, ele deveria levar a prata para a expiação de sua culpa. E a prata, ela pronta para a expiação maior que foi feita pelo sangue de Jesus que um dia derramou na cruz do Calvário.